Olá, você me pegou num momento muito interessante. Acredito que você já saiba que eu sou a Dani Vist, idealizadora e a mãozinha trabalhante aqui do ateliê Artes da Dani Vist. E se você já está aqui há um bom tempo, você sabe que todos os dias eu tenho o costume de começar lendo a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais sobre Deus a cada dia. E é muito interessante, eu estava agora lendo aqui em Deuteronômios e comecei a refletir, porque eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi várias vezes falarem que a nossa mente, normalmente quando a gente vai se afastando um pouco de fatos que a gente já passou, a gente acaba se esquecendo. Se é uma alegria, a alegria parece não ser tão grande, se a tristeza também parece não ser tão grande. Eu lembro muito isso na época que eu fazia faculdade. Hoje eu lembro que eu chegava muito cansada, mas eu não imagino quanto. Eu lembro que aquilo me marcou muito, mas como já passou, ficou para trás, já foi. Então, assim, eu lembro às vezes do meu marido falar que eu virava muitas vezes noite fazendo trabalho, estudando para prova. Isso porque eu já tinha 3 filhos, já era casada, mas não me afeta mais tanto como talvez tivesse me afetado no passado. E por que eu estou falando isso? Porque aqui em Deuteronômios fala a respeito de quando o povo saiu do Egito. Já tinham saído do Egito, porque essa passagem que diz a respeito da saída do Egito, em Êxodo, né? O Êxodo, a saída lá do Egito. Deuteronômios é mais falando desse processo, de como eles estavam caminhando, das leis que Deus já tinha dado, como Deus estava orientando o povo, né? E é muito interessante isso, porque olha só o que diz em Deuteronômios 11, capítulo 11, né? E o versinho 18 e 19. Bom, depois estas minhas palavras em vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossas casas e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Não sei se você já teve por costume, mas eu lembro que quando eu era criança, normalmente a gente se falava de pegar uma fitinha e amarrar no braço, ou pegar um elástico, botar no braço, ou amarrar alguma coisa no dedo. Eu lembro que quando eu era pequena, em alguns lugares pelos quais também eu já passei, já aconteceu isso, falando de amarrar alguma coisa no dedo, ou riscar a mão, para você poder, quando olhar para aquilo, lembrar de que você tinha alguma coisa para fazer, alguma coisa para falar. Já aconteceu isso com você? Conta aqui para mim nos comentários. Porque eu lembro que eu ouvia muito isso, principalmente quando eu era criança. Então, o atar é exatamente isso, amarrar. Mas amarrar para quê? Para você lembrar. E Deus diz exatamente isso aqui, olha. Ponde, pois, essas minhas palavras em vosso coração e na vossa alma. A gente deveria estudar a palavra de Deus para a gente guardar no nosso coração, na nossa mente, o mais profundo possível, para que a gente acabe não se esquecendo, como se a gente tivesse amarrado e olhado e falado: a palavra de Deus, eu preciso lembrar do que Deus fala, de como eu devo agir. E é interessante porque aqui ensina sobre tudo. E para a gente que é mãe, que é pai, avó, avô, tio, tia, tem algo bem interessante, porque no versinho 19 diz: ensinai-as. Ensinai o quê? A palavra de Deus. A vossos filhos, falando delas assentado em vossas casas e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Gente, às vezes a gente como adulto não faz isso, né? A gente parece que esquece de amarrar na mão alguma coisa que nos faça refletir sobre a palavra de Deus. E se a gente não reflete pra gente, como é que a gente vai fazer isso com as nossas crianças? Vocês sabem que aqui no ateliê eu trabalho muito com material, principalmente com livrinhos,
para ensinar as crianças a respeito do amor de Deus, com historinhas bíblicas. Mas muitas vezes a gente não faz para a gente como adulto, mas a gente acha que as nossas crianças precisam saber. Fica aí uma reflexão para você, porque eu estava exatamente pensando sobre isso quando eu estava aqui lendo a palavra de Deus. Eu preciso transbordar desse amor, eu preciso ter isso muito dentro de mim, porque a gente não consegue falar daquilo que só passou pela nossa vida, de uma coisa que não tocou a gente profundamente. Na meditação, no meu devocional hoje de manhã, falava exatamente sobre isso, sobre a educação das crianças. Normalmente pai e mãe vêm de famílias diferentes, em contextos diferentes, e se casam, se unem, e aí tem seus filhos, e muitas questões do que era na nossa vida como solteiros, a gente não senta como casado e como casal para resolver. E os nossos filhos percebem a respeito disso. E aí eles sabem como levar a mamãe e o papai, por mais que você queira parecer duro e não vou fazer a vontade de filho, por mais culpado que você se sinta e ache que você tem que deixar seu filho fazer tudo que ele quer, a palavra de Deus nos ensina isso, que nós devemos ter para a gente primeiro, para depois passar para o outro. Como é que está sendo aí na sua casa? Você tem ensinado a criança pela qual você é responsável a respeito do amor de Deus, sentando com ela, andando pelo caminho, num passeio? Olha, filha, olha, meu filho, o céu, tá vendo as aves? Você viu essa plantinha? Olha o bichinho, olha outras pessoas. Você tem mostrado o amor de Deus para a criança que está sob a sua responsabilidade? Você tem mostrado o amor de Deus para você mesmo? Enquanto você anda, dirige, resolve problemas no trabalho, você consegue olhar e falar assim: eu tive um baita problema, mas Deus me ajudou a resolver? Então fica aqui essa reflexão para você. Faz muito sentido para mim isso aqui. Você não consegue passar para o outro daquilo que você não está transbordando. É interessante, falando nisso agora, eu lembrei, quando você está num avião, num barco, normalmente os equipamentos de segurança, quando é dado a orientação ali, né, antes de sair, a primeira orientação que é dada é que você precisa primeiro colocar em você o equipamento de segurança. Depois, você coloca o equipamento de segurança em quem estiver próximo a você, principalmente os menores, né, as crianças. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Não adianta você tentar ensinar e mostrar para uma criança a respeito do amor de Deus se você mesmo não busca por esse amor. E assim, eu não estou dizendo que é fácil entender, que é fácil fazer. Quando a gente fala, parece tudo tão mais fácil quando a gente fala. Na realidade é bem difícil. Mas uma coisa eu te digo, vale a pena. Conta aqui para mim nos comentários o que você acha. Você consegue levar para outra pessoa aquilo que você não sente? Você consegue convencer? Porque se você consegue, olha, parabéns para você. Eu não dou conta. Eu só sei mostrar felicidade quando eu estou feliz. Eu só sei mostrar tristeza quando eu também passo por alguma tristeza. E eu só sei demonstrar amor quando eu sinto amor. E o amor de Deus não é um amor comum, como a gente sente. A gente acha que sente e sabe o que é amor porque casou, porque está namorando, porque teve um filho, porque ama demais a mãe e o pai. Esse amor não está nem perto da imensidão do amor de Deus. Então vale a pena sim a gente buscar estar em contato com Deus, assim como Jesus fazia quando esteve aqui na terra, a todo momento, seja estando sentado, seja caminhando, seja antes de dormir,
E logo ao acordar, que o nosso pensamento seja primeiro Deus em tudo na nossa vida. Vou ficando por aqui. Um beijinho e fique com Deus.